I'm here with Truth and Power Ministries, and we're expecting God to do many great miracles. Eu estou aqui para o Festival Verdade e Poder e estou esperando que Deus vai fazer grandes milagres. In fact, I want to thank Him again Eu quero agradecê-los outra vez for what He's going to do tonight. pelo que o Senhor vai fazer hoje à noite. According to the Word, Philippians 4:16, De acordo com a palavra de Deus, He says we thank Him for what He's going to do que Ele fala, a palavra de Deus, que nós agradecemos pelo que Ele irá fazer and what He's done. e o que Ele fez. And if we do so, E assim, we'll experience His peace that Nós- passes all human understanding. nós experimentamos a paz do Senhor que excede todo o entendimento. Is that right? Não é verdade? Amen. Amém? I feel He's going to do a great work here tonight. Eu sinto que Ele vai fazer uma grande obra aqui hoje à noite. That we're going to see miracles over each individual here. Nós vamos ver milagres em cada um aqui presente. Amen. Amém? Do I have anybody that agree with me? Do I have anybody that agree with me? Tem alguém aqui que crê nisso? I truly believe that you'll never know who you was originally created to be Eu realmente creio que você nunca sabe o porquê você foi criado de verdade, until you find yourself fully in Christ Jesus. até você se encontrar cheio de Jesus. And I want to talk about that thing E eu quero tonight. falar sobre esse tema hoje à noite. In Galatians 5:1, Em Gálatas, vamos lá ver em Gálatas, Galatians 5:1, it says, "For freedom you have been set free, therefore stand firm and do not return to a yoke of slavery." Gálatas capítulo 5 diz assim, versículo 1 diz assim: He wouldn't have said do not return to a yoke of que slavery para a liberdade que você foi liberto. if all we had to do was get born again Se tudo que nós temos que fazer é estar nascido outra vez, and set back and begin to live a life of grace. a gente está vivendo, né? A gente vive outra vez em Cristo e nós estamos aqui às vezes somente sentados. For grace Mas para a graça, is not just a license to sin, mas a graça não é para que a gente possa pecar, but the ability not to. mas é a habilidade de não pecar. We're called to be workmen Nós somos chamados para ser trabalhadores and rightly divide the word of truth. e trazer a palavra da verdade. So I want to talk to you tonight about Então eu quero falar com os irmãos hoje à noite sobre being free in Christ Jesus. estar livre em Cristo Jesus. For whom the Son sets free is free indeed. Quem o Filho vos libertar verdadeiramente será livre. Knowing who God is, Sabendo quem Deus é, and not only the freedom that that brings, não somente a liberdade que traz, but the rest that brings mas o resto também que traz, when we truly believe it. quando nós acreditamos de verdade. So I want to start in Psalms 23. Eu quero começar aqui lendo em Salmos de número 23. Vamos ler aqui. Salmo de número 23. Different theologians will disagree on this, Muitos teólogos desacreditam, não acreditam muito nisso, but it's for certain in my thought mas realmente é um pensamento aqui that David wrote this later in life. que Davi escreveu isso aqui muito à frente na sua vida, quando ele já estava um pouco à frente na sua vida. For those of you that know King David and his journey, Para aqueles de vocês que sabem, conhecem a jornada do rei Davi, know that it was full of struggles, ele era cheio de lutas, that he ran in fear at times, que ele corria muitas vezes, teve muitas lutas na sua vida, that he got over into operating in doubt and disbelief. e muitas vezes ele operava muitas vezes em dúvidas e descrença na sua mente. But God called him a man after his own heart. Mas Deus o chamou homem segundo o seu próprio coração. We know that he struggled with sin. Nós sabemos que ele também teve uma luta contra o pecado. But one thing we know about David, Mas uma coisa que sabemos sobre Davi, he would always repent before the Lord ele sempre se arrependia perante o Senhor. and encourage himself in the Lord. E ele sempre se encorajava no Senhor. So I want to talk about Então eu quero falar those two men desses dois homens that we both still deal with today.
que nós ainda falamos sobre eles hoje. that King David dealt with as well. Que essas duas coisas que também o Davi, ele também lidou muito na sua vida. Speaking of the carnal man or fleshly man, Estamos falando do homem carnal, as well as our spirit man, mas também como homem espiritual. that there is a huge difference. Tem uma grande diferença entre esses dois. It not only affects us, Não somente afeta a nós, but it affects your whole family. mas afeta também toda a sua família. You'll never be able to be the best man, Você nunca vai poder ser o melhor homem, the best wife, ou a melhor esposa, the best friend, ou o melhor amigo, worker, ou o melhor trabalhador, father, um pai, um bom pai, or a man of God ou um homem de Deus, until you subject até your carnal man to the cross. que o seu homem carnal vá para a cruz. And that has to be done daily. E precisa esse homem carnal ir para a cruz diariamente. And better to do it in your younger years E é melhor você fazer isso quando você está nos seus anos mais jovens. than to wait till you're elder. É melhor fazer agora quando você está jovem do que você está velho. So, Então, it's not so for the wicked man. não é assim para o homem injusto. He struggles Ele not tem only, problemas na sua vida. not only living his best life Não vivendo a sua melhor vida, or adhering to the word ou ouvindo a palavra de Deus, ele não ouve. or believing or trusting in it Ele não confia na palavra de Deus, because he knows nothing about porque ele não sabe nada sobre a palavra de Deus, o homem que não é justo. what the Spirit of God chooses to do for him. E também ele não sabe o que o Espírito de Deus está escolhendo para ele. So let's read Então vamos ler aqui. where David found himself in Psalms 23. E Davi está se encontrando aqui também no Salmo de número 23. The Lord is my shepherd, O Senhor é o meu pastor, I shall not want. e nada terei falta. He makes me lie down in green pastures. Ele me faz repousar em verdes pastos. He leads me beside still waters. Leva-me para junto das águas tranquilas. He restores my soul. Ele refrigera minha alma. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Even though I walk through the valley of the shadow of death, Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, I will fear no evil. não temerei mal algum. For your rod and your staff, they comfort me. A tua vara e teu cajado me confortam. You prepare a table of feast for me in the presence Prepara uma mesa perante mim, of my enemies. na presença dos meus inimigos. My cup overflows. Unge a minha cabeça com óleo All the days of my life, e meu cálice transborda. I shall dwell in the house of the Lord forever. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amen. Amém? Right before David wrote that, Antes de Davi escrever isso, he wrote in Psalms 22, the very chapter before, antes ele escreveu no versículo 22, no número 22 de Salmos, he said, Lord, Lord, why Ele- have you forsaken ele me? diz: Senhor, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Why are you so far from me? Por que o Senhor está tão distante de mim? Ele fala isso no Salmo 22. Sometimes we as Christians Algumas vezes nós, como cristãos, begin to feel the same way. nós começamos a nos sentir da mesma forma. One day we're up, Uma vez nós estamos lá em cima, one day we're down. outras vezes nós estamos lá embaixo. That's why it's important Por isso que é importante to know who we are saber quem somos nós in Christ Jesus. em Cristo Jesus. Because Jezebel wouldn't be able to stand on that prayer. Porque Jezabel não poderia fazer essa oração. So there is a difference in the righteous and the unrighteous. Então existe uma diferença do justo e do injusto. Psalms 1 declares it. Salmos 1 fala isso. He says, Blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly, Diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, or stands in the way of the sinful, não se detém no caminho dos pecadores, or delights himself, but delights himself in the laws of the Lord. mas ele medita na lei do Senhor, tem satisfação na lei do Senhor, He shall not cast his leaf, e na sua lei medita de dia e de noite, but he shall bear his fruit in due season. e dá fruto no tempo certo.
and all he does will prosper. e tudo que fazer e tudo que fizer prosperará. Not so for the wicked. Não é a mesma coisa para o injusto. He says, but they are quickly blown away, Ele disse: mas os ímpios são como palhas que o vento leva, like chaff. como se fossem palhas, né? So your carnal man, Então o homem carnal, he always tries to wake you up in the morning ele sempre tenta acordar você pela manhã, like your annoying alarm clock. Como se- Yaddy, 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 yaddy. como se fosse aquele alarme chato de manhã. Bem, 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 bem. He says, I got you now. Aí esse homem carnal tá todo dia lá: olha, estou com você agora. You're never going to get out of that mess. Você nunca vai sair daqui. Where is your God today? O que é que você tem hoje? Did you check your mail? Você checou lá a sua caixa postal? Did you not see the amount of money you need? Você sabe quanto dinheiro você tem? Have you seen your wife? Você já viu lá sua esposa? Has she been sick in her body? Ela está doente no seu corpo. What about your relationships? Aí você pergunta: e seus relacionamentos? How come nobody likes your post anymore? Ah, ninguém tá. Aí esse homem carnal fica dizendo: ah, ninguém tá dando um like lá nos seus posts nas redes sociais. He's always attacking us, Sempre está atacando nós, o homem carnal, né, carnal? trying to get us over into doubt and disbelief. E sempre está nos colocando nesse lugar de descrença e de não acreditar e não crer. But all of the promises of God Mas todas as promessas de Deus are yea and amen. é sim e amém. Amen? Amém? Let's just give him a hand clap on Vamos that. dar um grande aplauso ao Senhor. Aleluia. You see, this carnal man, O homem carnal, he lacks confidence, ele tem falta de confiança, self-control. tem falta de controle próprio He walks without any wisdom. e ele anda sem nenhum tipo de sabedoria. Esse homem carnal, o homem carnal, He has absolutely no favor on his life. ele não tem nenhum favor na sua vida. He circles around, Ele fica andando em círculos, waiting for the next break esperando a próxima coisa acontecer. that only presents itself Ele sempre se representa. as another struggle. Ele sempre está esperando outra luta. He tries to overcome it Ele tenta vencer alguma luta through different ways, através de diferentes maneiras. such as drugs and alcohol, Ele tenta vencer a vida com drogas, com álcool, lust and perversion, com perversão many things that lead e luxúria, muitas coisas away from God's promises. que estão longe da promessa de Deus. But not so for the spirit man. Mas não é assim com o homem espiritual. That's why it's important Por isso que é importante that we get up every morning que nós levantamos toda manhã, possamos levantar toda manhã and we invite God e possamos convidar a Deus into our lives, em nossa vida, into our words and deeds, em nossas palavras e nossos feitos, into our house, em nossa casa, and everything we do and everywhere we go. em todos os lugares que vamos e tudo que fazemos. See, the spirit man, O homem espiritual, he walks in love, ele anda em amor, he walks in wisdom, ele anda em sabedoria and he walks in truth and power. e ele anda em verdade e poder. You see, the Veja. same power O mesmo poder that raised Christ from the dead que ressurgiu Jesus dentre os mortos dwells in us. vive dentro de nós. But a man that knows my word, Mas homem, but that knows God's word, homem que sabe, conhece a palavra de Deus, but does not apply God's word, mas não aplica a palavra de Deus, is like a man é como um homem that looks in a mirror que olha no espelho and totally forgets who he is. e esquece totalmente quem ele é. We can't forget who we are in Christ. Nós não podemos nos esquecer quem somos em Cristo. That he chooses to bless us, Ele escolhe nos abençoar. to put great, extraordinary favor on our life, Ele coloca coisas em graça na nossa vida. to give us the spirit of discernment, Ele nos dá espírito de discernimento, that we might walk in wisdom and knowledge, que nós possamos andar com sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento. understanding what that means Entendendo o que as coisas significam and who God is. e quem Ele é, quem Deus é.
So David recognized that, Davi reconheceu isso, but he spent most of his life mas ele passou a maioria da sua vida, up till Psalms 23, até aqui o Salmo 23. going through different struggles, Ele passou por diferentes lutas em sua vida, running from Saul, correndo de Saul, fugindo de Saul, hiding from his enemy, se escondendo dos seus inimigos, making bad choices, fazendo decisões erradas. but he had finally come to the place Mas ele finalmente chegou a um lugar where he painted a great picture of who God was Que ele and com- who he was. que ele começou a ter a revelação de quem Deus é e de quem ele é. In Psalms 23, Em Salmo de número 23, he says, "The Lord is my shepherd." no Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor. He said, "My shepherd. Ele disse: o meu pastor, I eu lack nothing. nada me faltará. He makes me Ele me faz lie down in green repousar pastures. em verdes pastos. He leads me Ele me lidera. beside still waters. Ele me lidera, ele me faz ir a pastos verdejantes. He refreshes my soul. Ele refresca a minha alma. He guides me Ele me guia along the paths of righteousness. no caminho da justiça. Even though I Mesmo que eu walk through the darkest valley, ande ao vale da sombra da morte, I eu will fear no evil. não temerei mal algum. He prepares a table before me Ele prepara uma mesa perante mim, in the presence of my. na presença dos meus inimigos. He anoints my head with oil. Ele unge as minhas mãos com óleo. My cup overflows. O meu cálice transborda. Surely his goodness and love will follow me Verdadeiramente a sua bondade me seguirão all the days todos os dias da minha vida. of my life, Todos os dias da minha vida. and I E eu will dwell in his house habitarei em sua casa forever. para sempre. We need to be able to be a church Nós precisamos ser uma igreja and an individual e um indivíduo that can say the same over our lives, que pode dizer a mesma coisa para as nossas vidas, over our household, sobre sobre a nossa over casa, our children, sobre os nossos filhos, for that's his will. porque essa é a vontade dele. So if we ask anything according to his will, Se nós pedimos qualquer coisa de acordo com a vontade dele, we know nós sabemos that he hears us, que ele nos ouve, that we have que nós temos the petition aquela petição, that we've asked for. aquilo que pedimos. Amen? Amém? Amen? Amém, igreja? So we're going to ask him for many things. Então We're going to ask him for many nós things. vamos pedir a ele muitas coisas. If you lack healing in your body, Se você tem falta de cura no seu corpo, if you're suffering financially, se você está sofrendo financeiramente, if you're suffering relationally, se você está sofrendo no seu relacionamento, if you're needing a miracle in your life, se você precisa de um milagre na sua família, na sua vida, we believe God. nós cremos em Deus. We believe him just like Psalms 23. Nós David cremos, believed. nós cremos nele da mesma forma de Salmo 23, como Davi estava crendo. He's Jehovah El Roy, Ele é Jeová Rafá, the God that sees you. o Deus que te vê. He sees all of us. Jeová Herói, né? Deus que te vê. Yes. Yes, so whatever your situation, Então, qualquer que seja a sua situação, whatever your need, qualquer que seja a sua necessidade, God is present to meet it. Deus está aqui presente para ir encontrar essa necessidade. He says in Isaiah 53:4, Ele diz em Isaías 53:4, I suffered for your eu transgressions. sofri pelas suas transgressões, I was bruised for your iniquities. eu fui transpassado pelas suas iniquidades, The chastisement of your peace pela sua paz was upon him,
Tudo aquilo, todas as suas transgressões estavam sobre ele. And by his stripes, E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Aleluia. he declares it again. Ele declara outra vez. 1 Peter 2:24. 1 Pedro, He said he himself. 1 Pedro 2:24. 2:24 diz assim: ele mesmo, He said he himself ele o próprio, diz assim, bore our sin tomou sobre si o nosso pecado, upon the tree, sobre o madeiro, that we might die to que sin nós pudéssemos and live for righteousness. morrer para o pecado e viver para a justiça. Amen. Amém? In 2 Timothy, Vamos agora para 2 Timóteo. he says, in a large house Diz assim: em uma casa grande there are many vessels, tem muitos vasos, some for honorable use, alguns para usos honráveis, some for common use, outros para outros usos, and some for dishonorable use. e outros vasos para uso não honrável. As children of God, Como filhos de Deus, we need to be a vessel nós precisamos ser um vaso of honorable use. de honra. We need to see ourselves as his servants, Nós precisamos nos ver como servos dele, his children, como os filhos dele, and his vessels e os seus vasos, to pour in and out of. para que nós possamos receber e também transmitir. I believe with all of my heart Eu creio em todo o meu coração that he's called us que ele nos chamou to be trees of righteousness, para ser árvores de justiça, that we might bear such fruit para que nós possamos produzir frutos, that not only can we eat from that que tree, não somente nós vamos pegar esses frutos da nossa all of árvore, our household, mas toda a nossa casa também all vai. of our friends, Todos os nossos amigos vão usufruir desses frutos. and anybody that E- chooses to entangle themselves with us. E qualquer um que esteja conosco em nosso redor. Praise God. Graças a Deus. So how do we do that? Então, como nós fazemos isso? We do it by, the Word of God says in Galatians 5:16, A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 5:16: but stay in step with the Spirit, and Fi- you will not carry out the desires of the flesh. não tenham os desejos da carne, mas sejam cheios do Espírito. You say, well, Brother Craig, Aí você pode dizer: Brother Craig, I've been believing God irmão Craig, eu já estou crendo em Deus for a long time. por muito tempo. I've been believing and claiming over my finances, Já estou crendo em um milagre nas minhas finanças, over my children, um milagre nos meus filhos, over my health, um milagre na minha saúde and all kinds of things. e todas as outras coisas. And I feel like he's been silent. E eu sinto, e você sente como se Deus estivesse em silêncio. The book of James tells us, O livro de Tiago nos diz: count it all joy, my friends, se alegrem em tudo, when you face trials of various kinds, quando vocês enfrentarem tribulações de todas as maneiras, knowing that the testing sabendo que esse teste of your faith da sua fé develops se aperfeiçoa, perseverance, a perseverança, and when perseverance has finished its course, quando a perseverança está acontecendo, you vocês will be made whole serão curados and mature, e vão ficar maduros, lacking nothing. e vão ficar maduros na fé. So we persevere through our trials. Então nós perseveramos quando vem a luta. We stand on God's word, Nós continuamos na palavra de Deus. and we wait upon the Lord, E nós esperamos no Senhor. and He will renew our strength. E Ele vai renovar as nossas forças. Amen. Amém? So, Então, backtracking over tonight's word, voltando aqui na palavra de hoje à noite. there is a difference in the righteousness and unrighteousness. Existe uma diferença entre o justo e o que não é justo. God cannot bless sin. Deus não pode abençoar o pecado, não.
He never has, Ele nunca fez isso. and he never will. Ele nunca vai fazer isso. Now, with that said, Com isso dito, I want you to realize eu quero que os irmãos percebam, there's no condemnation não existe condenação for those who are in Christ. para aqueles que estão em Cristo Jesus. We've all been delivered Co- and forgiven Nós todos fomos libertos e perdoados. the moment No momento we recognize our sin que nós reconhecemos o nosso pecado and ask for his e nós forgiveness. pedimos pela salvação do Senhor. He's called us to walk in a spirit of love towards Ele- one another. Ele nos chamou para andar em espírito de amor um pelos outros. He says, "Judge not, Ele diz: não julguem, and you will not be judged, para que não sejam julgados, and condemn not, e não condenem, and you will not be condemned. para que não sejais condenados. But give, Mas entregue, dê, and it will be given unto e you. será dado a vocês. Pressed down, Uma vitória, shaken together, uma bênção sacudida, and transbordante, thrown into your bosom." e vai até você. Amen. Amém. Amen. Amém. I used to have a food pantry. A food pantry. Food pantry where we give away food. Ok. Eu costumava ter, eu costumava ter um local que a gente dava comida. A lot of the people that came Muitas pessoas que vinham para esse lugar were struggling hard estavam passando por momentos de dificuldade. just to have food in their house. Só não tinha comida em suas casas, né? And I would teach them, E eu servia, along with many things, né? Com muitas outras coisas, biblical principles, com princípios bíblicos também, but to be givers. mas para entregar também, para dar, My doar. wife, A my minha, wife a minha esposa would say, dizia: "Why do you always preach about giving?" por que você sempre está pregando sobre dar, sobre doar? Because God gives back Porque to the one that Deus, gives. porque Deus dá de volta aquilo que Ele dá. He declares Ele declara aqui: that if you give, se você dá, that He'll give back to you, se você entrega, se você oferta, será dado a você também. pressed down, shaken together, and thrown into your Uma bosom. bênção sacudida e transbordante. So whether you can give financially, Então, aquilo que você pode dar financeiramente, when you see a church or a brother in need, quando você vê uma igreja, ou então alguém, um irmão ou uma irmã com necessidade, you always have the Spirit of Christ você sempre tem o Espírito de Cristo, that can give. que é para dar. When you have somebody sick, Quando tem alguém doente, you lay hands on them. você coloca as mãos sobre essa pessoa You declare the word over them. e você declara a palavra de Deus sobre ela. When your neighbor's yard's high and he's been sick, Quando os seus também os seus vizinhos também estão doentes or he's been busy, ou está lá ocupados, you always can go over você sempre pode ir lá and cut it. e orar também. You might have somebody in the hospital. Pode ter alguém também no hospital. You can always make time to Sim. go see them. Você sempre pode separar um momento para ver essas pessoas, visitar essas pessoas. Because we are all brothers and sisters Porque todos nós somos irmãos e irmãs in Christ, em Cristo. becoming vessels Nós somos vasos, for God se tornando vasos de Deus, to pour in and out of. para receber e também para entregar. Amen? Amém? So, Então, as a member of Truth and Power Ministries, como um membro aqui da equipe do Verdade e Poder, we believe in healing, nós cremos em cura. we believe in financial prosperity, Nós cremos em abundância do Senhor. even as our soul prospers. Mesmo quando nós somos já prósperos, nós cremos também na abundância de Deus. We believe in a spirit-led life Nós cremos em uma vida espiritual abundante, that we can lay hands on the sick que nós podemos colocar as mãos sobre os enfermos and they'll recover. e eles serão curados. Adam, who's one of my cousins, O Adam, né, o evangelista Adam é um dos meus primos, ele é meu primo, has always said, sempre diz, it's all where your faith is. é sempre aonde a sua fé está. What do you think God can do? O que é que você acha que Deus pode fazer? And I ask you tonight, E eu pergunto hoje à noite, what do you think
O que é God que can você acha que Deus pode fazer? do. Is he with you Ele está contigo or is he not? ou ele não está com você? That's a question Esta é uma pergunta. that we all need to ask ourselves Nós todos temos que responder a nós mesmos, perguntar a nós mesmos isso, during the middle of our trials. no meio das nossas dificuldades. When we're in the middle of a storm, Quando nós estamos no meio de uma tempestade, we'll count it all joy, nós nos alegramos, knowing sabendo that our spirit man's que being exercised que nosso homem espiritual está ali And no exercício and developed, e está sendo desenvolvido and that he's moving us into a position e está indo para uma certa posição to receive para receber the manifestation a manifestação of the promise. da promessa. Amen? Amém? Amen. Amém? So, I don't want to carry on much longer. Então eu não quero mais ir à frente aqui, não quero tomar mais tempo, I don't want to get in God's way, eu não quero ficar na frente de Deus. Já terminou? but I want to tell you Mas eu quero falar para os irmãos that we traveled thousands of miles, que nós viajamos milhares de quilômetros, 3 days 3 dias para chegar to aqui. get here. 3 dias para chegar aqui. We're a little tired, Nós estamos um pouco cansados, but we're full of the Holy Ghost. mas nós estamos cheios do Espírito Santo. And, yes. So, as a child of God, Como filho de Deus, I'm going to declare the finished works of Christ eu vou declarar over any and everything that would present itself against you. sobre tudo que está vindo contra você. Vou declarar que isso saia. I don't care Não what, me- what's been going on in your Eu não life. importa o que é que está acontecendo na sua vida. If you have repetitive sin, Se você tem que se arrepender do seu pecado, I say, eu digo, get rid of it. se livre desse pecado. Tonight's the night. Hoje é a noite. If you don't know God, Se você não conhece a Deus, it's time to get to know Him. é tempo de conhecer a Deus. If you're struggling financially, Se você está tendo luta financeira, I'm going to pray over your finances. eu vou orar pelas suas finanças também. If you have children Se você tem filhos that don't know or disobeying the kingdom of God, que não conhecem, estão desobedecendo o reino de Deus, I'm going to pray for them. eu vou orar pelos seus filhos também. So we all have many needs, Todos nós temos muitas necessidades and we're going to present them before the Holy of Holies, e nós vamos apresentar essas necessidades perante o Santo dos Santos, the King of Kings, o Rei dos Reis, the Lord of do Lords, Senhor dos Senhores, the one that sees us, aquele que nos vê, the one that provides for us, aquele que provê para the one nós, that makes a way for us, aquele que faz o caminho para the nós, one that causes our cup to overflow, aquele que faz o nosso cálice the one that transbordar, anoints our head with oil, aquele que nos transborda com o the óleo, one that prepares a table of feast for us, aquele que prepara uma mesa perante os nossos in the very inimigos. presence of our enemy. Na presença dos nossos inimigos, Ele prepara essa mesa. Amen. Amém? So with no further ado, Então, sem mais delongas, you all qualify vocês todos são qualificados for God's hand to touch you tonight. para a mão de Deus ir até você hoje à noite. Amen. Amém? In Jeremiah 29:11, he says, Em Jeremias 29:11 diz: I know my plans for you, eu sei os planos que eu tenho para vocês, plans to prosper you planos para te prosperar and to give you hope in a future. e te dar um futuro e uma esperança. Do you believe that tonight? Você crê nisso nessa noite? That his plans are good and not evil. Que os planos dele é bom e não mau, That he's a good shepherd. que ele é um bom pastor, That he's a good God. que ele é um bom Deus And that he cares affectionately for you. e ele se importa com você. He says, my eyes go to and fro throughout. My eyes go to and fro. My eyes go all Oh, around, sorry. Meus olhos estão em toda parte, watching over the cares and concerns vendo todas as preocupações of those who love me. para aqueles que me amam. So I'm going to pray over you. Então eu vou orar por você. I want you to know Eu quero que você saiba
Don't step aside and be shy Não fique com vergonha or to allow the devil to beat you out of this opportunity. ou fique permitindo que o inimigo faça você perder essa oportunidade. Your family needs you. A sua família precisa de você. We all have somebody on the end of our rope. Nós sempre temos alguém que está lá no final da corda, nós estamos segurando. That's why we go the extra mile with people. Por isso que nós corremos aquela milha extra por essas pessoas. Fazemos um esforço maior, né, por essas pessoas. For we never know what mile they've been on. Nós nunca saberemos o que essas pessoas estão passando de verdade. So we're going to stand strong. Então nós vamos nos levantar firmes. We're going to stand on His word. Nós vamos levantar na palavra. We're going to be of good courage. Nós vamos estar em uma boa coragem. Nós vamos nos levantar em coragem. And we're going to invite Him E nós vamos convidar essas pessoas. into our lives if we need it. Se nós precisarmos, If we backslidden, aleluia. if we backslidden, Se eles são desviados, it's okay. ok, He'll be glad to have you home. nós vamos chamá-los para casa. If you're sick in your body, Se você está doente no seu corpo, I declare right now He's going to heal you. eu declaro agora mesmo que Deus vai te curar. He's going to restore your relationship, Ele vai restaurar o seu relacionamento, your confidence. a sua confiança. He's going to repair broken hearts tonight. Ele vai reparar corações quebrados hoje à noite. Can anybody agree in the name and authority of Jesus? Alguém aqui crê na autoridade e o nome de Jesus?